Por que que eu estou escolhendo falar com vocês aqui sobre luto e puerpério? Nossa, Natália, mas por que que você vai falar sobre luto? Vou explicar para vocês que a maternidade ela tem muitos ganhos, mas ela também tem muitas perdas. E quando a gente fala em perdas, não tem como a gente não falar em perdas sem falar em lutos. Nesse bate-papo que eu vou ter com vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre principalmente o luto no puerpério. É um período permeado de ambivalências, é um período permeado de choros, é um período permeado de incertezas, indecisões, a coisa do não saber, a coisa do eu ter que abrir mão do meu modo controle, de eu achar que eu vou ter controle de tudo. O que que tudo isso tem a ver com o luto? A perinatalidade e o luto. Como que eu cheguei até aqui? Eu, como psicóloga, eu cuido tanto do começo como do final dos ciclos. Então, eu cuido dos nascimentos e dos lutos. Não tem como a gente falar sobre luto, não tem como a gente falar sobre as perdas, sem a gente falar da vida, sem a gente falar daquilo que foi vivido, sem a gente falar daquilo que traz, né, essa coisa da vivência, do eu estar vivo na experiência. E eu posso dizer que, assim, com muita convicção, nunca tive muita indecisão em relação à minha profissão. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe fazia terapia, eu me lembro de ir com ela até a terapia dela, e ela sempre ia depois do trabalho, então ela era a última paciente a ser atendida pela terapeuta dela. A terapia dela era numa casinha, eu falo daqui de São Paulo, né, capital, e a terapeuta dela ficava numa casinha ali em Pinheiros. E essa casinha era uma coisa assim que me encantava, porque era como se fosse uma cabana, uma casinha de madeira no meio da cidade, de pedra, sabe? E era algo que me encantava. E além disso, eu ficava esperando na recepção, entrava para conversar com a terapeuta, eu ficava esperando na recepção. E como ela era a última paciente, a recepcionista ia embora e eu acabava ficando ali no consultório com as minhas fantasias, divagando sobre o que que minha mãe estava fazendo ali dentro, o que que ela estava conversando. E eu achava fantástico ela poder ter esse espaço de conversa, esse espaço de troca, esse espaço de cura. Eu era uma estagiária que eu já fazia alguns trabalhos de processos de recrutamento e seleção, de treinamento, orientação para o trabalho. Eu já fazia algumas coisas nesse sentido. Pois bem, eu saí da faculdade, terminei a faculdade e acabei sendo efetivada. Então, de estagiária, eu fui para profissional. Então, eu fui de fato trabalhar como selecionadora, depois eu fui promovida para treinamento, avaliação de desempenho e, por fim, como supervisora de recrutamento e seleção. Foi o último cargo que eu ocupei nessa empresa. Aí eu comecei a prestar atenção no quê? Eu estava fazendo muito serviço administrativo e eu percebia que tudo aquilo, né, toda aquela densidade clínica que eu havia tido na faculdade, né, todos aqueles aprendizados clínicos, eu não estava usando ele, não estava fazendo uso disso. Então eu decidi sair do lugar que eu estava. Logo me surgiu a oportunidade de atender numa salinha, num consultório, e é onde eu estou desde então. Logo que eu terminei a minha especialização em Gestalt terapia, eu já era casada, já estava casada acho que há uns 3 anos, mais ou menos. E eu e meu marido, nós descobrimos uma gestação. Não foi algo planejado, mas não foi algo também que a gente pensou assim, eu já não estava tomando pílula, não era algo que a gente falasse assim, não, nós queremos muito ter um filho. Mas também não era algo que a gente falava, não, não queremos. Se viesse, seria bem, muito bem recebido. E aí essa gestação aconteceu. Quando essa gestação aconteceu, eu me senti muito inundada por esse sentimento materno. Eu me lembro de começar a cuidar mais de mim, eu me lembro de começar a prestar mais atenção no que eu comia, de prestar mais atenção na hora de atravessar a rua, de não correr perigos, porque eu estava carregando um serzinho dentro de mim. Então eu comecei a ter esse viés, esse olhar materno para mim e para o meu filho, que estava no meu ventre. Às vezes acontecem coisas que não são esperadas na vida da gente. Quando eu falo para vocês, e muitas vezes nós somos convidados a abrir mão desse controle que a gente pensa que a gente tem a respeito das coisas. Mais ou menos com 6 semanas de gestação, 6, 7 semanas de gestação, eu comecei a ter um sangramento, um leve sangramento. E quando eu fui fazer a primeira ultra, foi detectado que não haviam batimentos cardíacos no bebê.
Formou o saquinho gestacional, formou um embrião, mas o coraçãozinho não batia. É uma das lembranças que eu tenho, assim, aquele som, né, quando colocam assim na barriga, aquele som, aquele ruído branco, sabe? Sem aquele barulho do tum-tum, 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 tum-tum. É uma das lembranças muito fortes que eu tenho desse vazio que se fez quando eu descubro que essa gestação, ela não foi para frente. Eu me lembro de sentir muitas dores, eu me lembro de precisar ir para o hospital quando aconteceu, de eu começar a sentir essas dores, eu me lembro de eu precisar ir para o hospital pelas dores, e não necessariamente pela expulsão do feto em si, porque o feto em si eu acho que eu acabei tendo a possibilidade de expelir ele aqui em casa mesmo. Mas daí, depois, quando eu fui estudar, eu fui entender que podem ficar restos ovulares, alguma coisa, e o útero ele vai contrair para mandar para fora. Precisei ir para o hospital por conta dessas dores que eu senti, e essas dores juntava um lado físico e um lado emocional muito forte. Acabei precisando ser acometida a uma curetagem para retirar esses restos ovulares para essas dores, né, que eu estava sentindo cessar. Tudo isso aconteceu em 2014, mais ou menos, meados de 2014. E aí eu volto para casa. Eu volto para casa com todo aquele sentimento de maternidade, mas sem um bebê. Eu entro num processo de luto muito intenso dentro dessa questão da maternidade. E aí esse desejo de ser mãe, ele foi um desejo que ele foi ficando cada vez mais presente, cada vez mais latente, e eu sentia muito a necessidade de ter um filho, não de substituir o filho que veio e não nasceu, mas de ter um filho, de ter um outro filho. Tanto é que eu carrego, eu falo que eu sou mãe hoje de 3 filhos que estão aqui comigo, mas na verdade eu sou mãe de 4. Eu sou mãe do Chico, que foi o que não veio, o que veio por um tempo muito breve. Eu sou mãe do Pedro, que hoje tem 8 anos, e eu sou mãe das gêmeas Laura e Mariana. Um ano depois que aconteceu esse processo da minha perda gestacional, eu descobri uma nova gestação. Eu planejei essa gestação, ao contrário da outra, ela foi muito bem planejada, ela foi muito bem quista, ela foi muito querida, mas ela foi também uma gestação muito tensa, porque pensa comigo, a outra gestação eu havia sofrido uma perda gestacional. E nessa, apesar de estar tudo bem do ponto de vista biológico, eu tinha uma preocupação muito grande da questão do será que pode acontecer isso de novo? E aí, o que aconteceu? Eu fui tendo uma facilidade muito grande em me conectar com as questões do que poderia acontecer na minha gravidez, para eu poder me preparar caso, acreditando, né, que eu poderia me preparar para alguma coisa. Olha lá o controle de novo. Acreditando que eu poderia me preparar se por um acaso acontecesse alguma coisa. E hoje eu entendo que houve uma dificuldade grande de eu me conectar com meu filho. Pedro nasce em 25 de dezembro de 2015, no Natal. Veio como meu presente de Natal. Eu falo para ele até hoje que ele é meu presentinho de Natal. E aí, o que aconteceu no puerpério do Pedro? O caos se instalou na minha vida. E aí, por que eu falo que o caos se instalou na minha vida? Porque, primeiramente, ali eu comecei a perceber que eu não estava preparada para ser mãe. E hoje eu entendo que ninguém está preparado para ser mãe. Nós aprendemos a ser mãe. Nós aprendemos dentro da relação com o nosso filho. O Pedro era um bebê que ele tinha uma dificuldade tremenda. Na verdade, não era. Hoje eu entendo que não era a dificuldade dele, era a necessidade dele de se conectar a mim. Então, toda vez que eu ia fazê-lo dormir e que eu ia tentar colocá-lo no berço, Pedro não dormia no berço. Pedro queria só colo de mãe. Pedro queria ficar grudado na mãe 24 horas por dia. Agora, gente, vocês imaginem, eu, mãe de primeira viagem, um bebê colado em mim 24 horas por dia. Alguém aí está se identificando com isso que eu estou falando? Você não pode ir no banheiro, você não pode tomar um banho sossegada, você não pode ir no mercado fazer uma compra, você não pode fazer nada, porque você tem um bebê ali, você não pode ficar sozinho em casa, você não pode fazer um arroz, uma comida, não pode.
Porque se você larga o bebê se põe a chorar, se põe a berrar. E Pedro sempre foi um bebê. Eu falo que ele, até hoje, ele é uma criança escandalosa. Não acho isso ruim, acho que é até bom para ele, porque ele consegue expressar as emoções dele de uma maneira natural, de uma maneira. Né? Mas ele sempre foi uma pessoa que gritava, que. E a gente tinha até um pouco de receio de sair com ele na rua, porque o menino chorava por tudo. Eu me lembro uma situação em que a gente entrou com ele, a gente foi no shopping, e a gente estava no carrinho, ele estava no carrinho. Ele era bebezico de tudo, pequenininho. Devia ter uns 2 mesinhos. E a gente entrou no elevador com o carrinho e o elevador encheu, assim. E ele ficou, eu não sei se ele ficou assustado com. Mas ele gritava, mas ele gritava, mas ele gritava tanto. Todo mundo falava que ele tinha, assim, um pulmão, assim, muito forte. E, de novo, isso ia mostrando muito da necessidade dele de se conectar comigo. Hoje eu entendo isso. Eu não entendia isso lá. Quando tudo isso estava acontecendo, eu não entendia isso. Eu só fui entender isso depois, que é onde eu vou chegar aqui nessa conversa que eu estou tendo com vocês. Pedro tinha uma dificuldade muito grande de dormir, não de dormir, mas de soltar, de largar de mim. Eu tive problema com a amamentação, o meu leite, eu fui descobrir quando ele tinha quase 2 meses que o meu leite não estava sendo suficiente para ele. Ele não estava ganhando peso, então isso também foi um agravante. E esse período, ele foi um período permeado de um olhar meu para fora, para eu dar conta dessa nova situação que se instaurou na minha vida, que se chama puerpério. Biologicamente, o puerpério, ele é o período de 45 dias após o parto, considerado pela medicina o período para que o corpo da mulher se restabeleça do período gestacional, para que os órgãos voltem aos seus lugares, para que os hormônios voltem às suas taxas de normalidade. Pela medicina, biologicamente, ele é considerado esse período de 45 dias após o parto. Eu sou psicóloga, então eu vou ter um viés psicológico e também só fui entender um pouco mais disso, porque depois da minha maternidade, eu falo para as pessoas que quando eu não entendo alguma coisa, quando eu não encontro sentido para alguma coisa na minha vida, o que que eu faço? Eu vou estudar e eu vou procurar respostas para aquilo que eu não estou entendendo nos meus estudos. Então foi o que eu fiz. Quando eu percebi que esse meu puerpério ele estava muito tumultuado, eu comecei primeiramente a seguir redes de pessoas que já falavam sobre maternidade, que já falavam sobre puerpério, que já falavam sobre essa questão da saúde mental materna, que é uma das bandeiras que eu levanto, porque tem uma frase do Michel Odan, que é um obstetra bastante famoso, que trabalha bastante com essa questão, né, da saúde mental materna, e ele fala assim que para a gente mudar o mundo, primeiro, nós precisamos mudar a forma de se nascer. Eu gosto muito dessa frase, porque se a gente pensar na responsabilidade, em todo o peso que recai sobre a mulher num período de pós-parto, vamos pensar assim, que antigamente a única função das mulheres, se a gente for voltar lá para trás, lá para o tempo dos nossos avós, bisavós, tataravós, a função da mulher qual era? Ser dona de casa e cuidar da família. Já é uma grande função, hein, gente? Não estou falando que é pouca coisa, não. Porque é trabalho, cuidar de casa e cuidar de filho, de família, trabalho que não acaba nunca. Vocês concordam? A mulher ela foi adquirindo espaço na sociedade e hoje nós trabalhamos, hoje nós resolvemos as coisas, hoje a gente vai levar filho na escola, vai buscar filho na escola, hoje a gente faz tudo. Mas o peso de se cuidar da família, se cuidar dos filhos, se cuidar da casa, ele ainda sobrecai muito em cima da mulher. Hoje a gente tem muitos homens, eu não gosto de dizer que ajudam. A gente tem muitos homens que ajudam, sim. Mas a gente tem algumas situações de homens que estão ali no mesmo patamar da mulher. Assim como a mulher é mãe, o homem é pai. E ambos compartilham dessa mesma responsabilidade perante a família. E aí vamos pensar que qual é a diferença entre uma mãe e um pai? A diferença é que a mulher gesta e amamenta, e que em alguns casos, para o homem, pode se demorar um pouquinho mais para se estabelecer o vínculo. Mas não é regra que isso aconteça. Em alguns casos pode acontecer. Mas tirando isso, gente, é papel parental.
é parentalidade isso. O homem e a mulher, a mãe e o pai, eles precisam ocupar o mesmo lugar, tá ali equiparado dentro desse processo da criação e educação dos filhos. Se eu estou falando isso porque geralmente o que torna o puerpério de uma mulher muito caótico e muito tumultuado é a falta de rede, a falta de apoio, é a falta de pessoas que estejam ali com essa mulher de maneira funcional, de maneira que possam ajudá-la a passar por esse período de uma maneira mais tranquila, de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira em que a saúde mental dela não precisa ficar comprometida, porque ela tem para onde recorrer e ela tem possibilidade, deveria ter possibilidade de poder olhar para ela também, ainda que ela tenha um bebê muito pequenininho e que ela ainda esteja bem fusionada ali ainda com esse bebê. Biologicamente, o período do puerpério, ele é esse período de 45 dias. Quando a gente trabalha nessa área materno-infantil, seja na consultoria de amamentação, educador parental, então, quando a gente trabalha nesse mundo materno-infantil, a gente vai entender que esse puerpério, ele não dura só 45 dias, ele dura muito mais. Eu atendo pacientes em que, assim, o filho está com 3 anos e a mulher ainda está ali vivendo o puerpério na sua magnitude, porque o período do puerpério a gente entende como o período de adaptação diante do nascimento de uma criança. Então, se você ainda considera que você ainda está adaptando a sua vida pelo nascimento do teu filho, você está no puerpério. E o puerpério, ele é um período que ele é permeado por muitas perdas, por muito choro, por muito luto. Você que está aí me ouvindo do outro lado, eu falando isso para você, você consegue pensar no que você perdeu com a sua maternidade? O que você gostava muito de fazer e que hoje você não pode fazer mais? O que você tinha que você dava muito valor e que hoje você não consegue usufruir? Eu vou contar para vocês que uma das coisas que mais pegou para mim no meu puerpério e na minha maternidade como um todo, às vezes eu acho que talvez em alguns momentos até pegue. Hoje um pouco menos, porque aí a gente vai se adaptando e a gente vai dando boas-vindas à nova mulher que chega. Provisoriamente a gente vai dando tchau um pouquinho para aquela mulher que a gente era e dando boas-vindas para a mulher que chega. E eu digo provisoriamente porque não significa que em outro momento da vida a gente não possa revisitar essa mulher que a gente era. E aí eu digo para vocês que uma das dificuldades maiores que eu tive no puerpério foi a de não poder usufruir da minha liberdade, de não poder sair no momento que eu gostaria de sair, fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Agora eu não posso fazer isso porque eu tenho bebê. Não, em determinado lugar eu não posso ir porque tenho bebê. Eu gostava muito de sair com meu marido. Então a gente ia em cinema, às vezes a gente pegava a sessão da madrugada no cinema. A gente gosta muito de ir em show, de ir em teatro. Esses ambientes, pelo menos por um tempo, são ambientes que a gente não consegue ir levando um filho. Hoje eu levo meus filhos no teatro, mas eu levo eles para ver peça infantil. As peças que eu e meu marido a gente gostava de assistir, por enquanto elas ainda estão em stand-by. Elas ainda estão em stand-by e a gente ainda, de vez em quando, a gente acessa a nossa rede de apoio e fala assim: olha, fica com eles para a gente poder aproveitar um pouquinho. E aí a rede de apoio fica. A gente vai entrar dentro desse processo. Como que é a sua rede de apoio? De que maneira que você vai construindo a sua rede de apoio na gestação para que você possa também ter um olhar voltado para você. Existe muito uma cultura de que quando nasce um bebê, a mulher ela tem que deixar de existir. O casal ele tem que deixar de existir. O que se cultua é que quando nasce um bebê, os olhares eles têm que estar voltados todos para o bebê. E aqui eu estou trazendo talvez uma desconstrução disso, no sentido da gente poder pensar um pouquinho que para que esse pai e essa mãe possam olhar para esse bebê de uma maneira saudável, de uma maneira funcional, alguém precisa olhar para eles também. Porque se ninguém olhar para eles, o que vai ser deles? Como é que eles vão conseguir se cuidar dentro desse turbilhão de coisas, dentro dessa série de adaptações que eles vão precisando ter que fazer para dar conta dessa nova existência? E vamos pensar que assim a mulher entra de licença maternidade geralmente fica 5, 6 meses em casa, mas o homem nem sempre. Não são todas as empresas. Tem aí uma lei que traz aí os 20 dias de licença
paternidade, mas não sei muito bem como é que anda isso, mas estava em trâmite e agora eu não sei como que tá, mas me parece muito que é algo optativo das empresas, não são todas as empresas que aderem nisso. Ainda assim, ainda que deem 20 dias, gente, são 20 dias. Os outros, todos os dias, quem vai ficar com esse bebê em casa, geralmente sozinho, quando é um caso em que não se tem uma rede de apoio funcional, vai ser essa mulher. Essa mulher, ela vai ficar imersa junto ali com aquele bebê. É muito comum vocês ouvirem: ah, hoje eu não consegui tomar banho, hoje eu não consegui lavar o cabelo, hoje eu não consegui comer, fui comer, a comida estava fria. Gente, quantos relatos assim vocês já escutaram? Eu, inúmeros, inúmeros, inclusive relatos meus mesmo. De eu não conseguir fazer coisas básicas, de ir no banheiro para fazer um xixi, para coisas básicas. Vocês estão conseguindo perceber que eu estou falando de perdas? Eu estou falando de perdas que podem parecer assim, perdas muito pequenas, mas que para quem está vivenciando esse momento tem uma potencialização gigante disso. E que se a gente não puder criar espaço, ter espaço para vivenciar essas perdas, a gente tem uma porta escancarada para adoecimentos mentais maternos. Quando as pessoas falam para mim assim, a depressão pós-parto, geralmente eu vou lá atrás. Como é que foi a gestação? A gestação foi tranquila? Você acha que essa depressão, ela começou mesmo no pós-parto? Ou ela começou lá atrás, com algum sintoma de estresse na gestação, com algum sintoma de ansiedade, às vezes até com algum sintoma depressivo? A gente tem hoje a cada 4 mulheres vão sofrer de depressão pós-parto, mas a gente tem também um dado científico super importante que geralmente essas depressões elas não começam no pós-parto, elas começam na gravidez. E aí, voltando lá para a frase do Michel Odan, se a gente puder mudar o momento do nascer, é a gente poder prevenir esses adoecimentos mentais desde a gestação. Até que, em 2019, eu descobri uma outra gestação e, para minha surpresa, no primeiro ultrassom, foram detectados que não era gestação de um bebê, mas sim de 2. Então, de novo, né, todo aquele processo de construção, essa gravidez, ela também foi planejada, vamos aumentar a família, mas não foi planejado que seriam duas, Laura e Mariana. Então, foi todo um outro período de adaptação aí que precisei passar. Logo depois que elas nasceram, começou a pandemia. Elas nasceram em fevereiro de 2020, começou a pandemia em março de 2020 e ficamos reclusos em casa, 2 bebês recém-nascidas. Comecei a conhecer um pouquinho do universo da psicologia perinatal. Meu grande público de atendimento são mães, puérperas, tentantes, entendendo que a perinatalidade ela é tudo que está em torno do nascimento, tudo que acontece em torno do nascimento, período de planejamento, gravidez, parto, pós-parto, desenvolvimento do bebê, lutos perinatais. E eu fiz também uma especialização em luto. E então hoje eu falo, né, que eu sou psicóloga perinatal e do luto. Então eu atendo essas grandes vertentes. Mas o que tudo isso tem a ver com luto? Partindo do pressuposto do que a gente entende que é luto, luto ele é um processo de adaptação diante de uma perda. O que eu falei para vocês que era o puerpério? Adaptação. Então, luto e puerpério é adaptação. Luto, ele é um processo de adaptação diante de uma perda. O que eu falei para vocês que era o puerpério? Adaptação. Então, luto e puerpério é adaptação. Eu posso me enlutar. Como eu falei para você, eu tinha o hábito de sair de madrugada com o meu marido. Não posso mais fazer isso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, não posso mais fazer. Eu posso me enlutar por isso? Posso. Era algo significativo para mim. Então a gente vai entender que o luto, ele é todo o processo de adaptação diante de uma perda significativa na vida. Diferente daquilo que o senso comum compreende de luto, que é a gente só se enluta quando uma pessoa morre. Não, a gente não se enluta somente quando uma pessoa morre. A gente se enluta também quando uma pessoa morre, mas não apenas. E o que faz com que os outros tipos de luto sejam muito diminuídos.
O que eu estou dizendo para vocês foi um período muito difícil esse da minha vivência, em que eu me via querendo fazer algumas coisas e não podendo. E além disso, como é um luto que acaba sendo mais diminuído, acaba sendo não reconhecido, quando a gente vai, geralmente, se a gente tenta expor isso de alguma forma, para uma pessoa leiga, para uma pessoa que não entende muito o que é luto, a gente ainda corre o risco de dizer assim: ué, mas você não quis ser mãe? O que você está reclamando agora? Não era o que você mais queria? E vejam, gente, isso não tem a ver com o meu desejo de ser mãe. Não tem a ver com o amor que eu sinto pelos meus filhos, mas tem a ver por um processo de despedida que eu tenho que fazer de uma mulher que eu era, para eu poder dar boas-vindas a essa nova mulher que está chegando. Esse é o processo do luto no puerpério. É essa transformação da mulher que não era mãe para a mulher que se tornou mãe. E ainda com um grande adendo, a gente não sabe ser mãe, porque a gente não vira mãe quando o nosso bebê nasce. Esse papel ele é um papel que ele é instituído. É claro que parece lá, filiação, mãe, fulano de tal. É um papel instituído, mas a gente não aprende a ser mãe ali naquele momento. A gente vai aprender a ser mãe na relação com o nosso filho, entendendo quais as necessidades dele, buscando compreender o que ele precisa e, ao mesmo tempo, buscando compreender também o que eu preciso, porque é uma relação, é uma díade, é uma relação que são duas pessoas. Então, vejam, vivenciar esses momentos de perda não tem nada a ver com o amor que você sente pelo seu filho. Eu escuto de muitas pessoas essa frase: eu amo meu filho, mas eu detesto ser mãe, porque existe um peso tão grande que é colocado em cima dos nossos ombros que faz eu não gostar desse papel, mas não tem nada a ver com o amor que eu sinto pelo meu filho. Meu filho é quem eu mais amo nessa vida. Só que a gente não tem espaço, infelizmente a gente ainda não tem espaço. E aí eu tô aqui hoje falando com vocês sobre isso, para que a gente possa criar uma rede, para que a gente possa criar espaço, abrir espaço para novas conexões, para possibilidades da gente poder falar mais a respeito da nossa angústia. E ao invés da gente ouvir, poxa, mas você não queria ser mãe, a gente poder ouvir, poxa, eu entendo, você deve estar passando por muitas perdas mesmo. É natural nesse processo que você passe mesmo. O que tem mais de significativo para você nessa vivência? O que você está perdendo? Qual é o significado disso? A gente precisa chorar as nossas perdas. As pessoas não falam que a gente precisa chorar os nossos mortos? Não é uma frase do senso comum aí que a gente escuta? Nós precisamos também chorar as nossas perdas. Se eu perco o meu eu de antes de ser mãe, eu preciso chorar essa perda. Porque eu vou sentir falta desse eu. Eu vou sentir bastante falta. E aí, falar sobre luto no puerpério é falar sobre isso. É falar de todas as perdas que a gente vivencia. Desde as mais pequenininhas até as maiores. De novo, não tem a ver com o quanto você ama seu filho, mas tem a ver com o quanto você sente falta de você mesmo nesse processo. É importante que a gente possa dar voz para esses sentimentos, para essas emoções, para a gente também poder compreender quais são as nossas necessidades e, a partir dessa compreensão das nossas necessidades, a gente poder satisfazer as necessidades do nosso filho, porque a gente vai precisar, por um tempo, traduzir essas necessidades. A gente vai precisar, por um tempo, buscar compreender sem ele falar claramente para a gente: mamãe, estou precisando disso. A gente vai precisar compreender o choro, a gente vai precisar compreender a manha, a gente vai precisar compreender a birra, é o que a gente chama, né? Mas tem coisas por trás disso que a gente vai precisar decodificar no nosso filho para a gente poder satisfazer o que ele está precisando naquele momento. Só que eu só consigo fazer isso se eu também estiver conectada comigo e com as minhas próprias necessidades. Então, gente, o que é importante ficar? Eu preciso sim me conectar com o meu filho, mas eu preciso me conectar comigo primeiro. E eu preciso compreender que eu vou passar por um processo de luto, sim. Quem pariu Mateus que balança o berço. Ou seja, o que é importante ficar dessa reflexão? Eu preciso sim me conectar com o meu filho, mas eu preciso me conectar comigo primeiro. E eu preciso compreender que eu vou passar por um processo de luto, sim. Talvez, para algumas mulheres, isso nem seja uma coisa que seja tão significativa,
mas para outras vai ser muito significativo. E tá tudo bem para aquela mulher que não é, e para aquela mulher que é mais significativa também tá tudo bem. A questão é como a gente vai acolher isso, porque você que está vivendo esse luto no puerpério, que é mais significativo essas perdas para você, você não tem que se encaixar dentro daquilo que o senso comum te diz, que você queria ser mãe e que você vai ter que passar por isso agora. Tem uma frase que eu fico tão brava quando eu escuto, que é aquela frase que fala assim, as pessoas já me falaram algumas vezes e eu detesto ela. Eu repudio essa frase, que tem quem pariu Mateus que balance o berço. Eu não sei nem por que é Mateus o nome, né? Mas a frase é essa. Quem pariu Mateus que balance o berço. Ou seja, é um dito popular. Ou seja, você não quis? Então, aguenta. É terrível isso. É uma falta de humanidade. É de se colocar no lugar do outro. Tenhamos um pouco mais essa humanidade, porque a gente não sabe o que o outro está passando lá do outro lado. Para você que é mãe, entenda que você está vivendo um período que é esperado que você sinta isso que você está sentindo. Se você está sentindo saudade do seu eu, se você está sentindo saudade das pessoas paparicarem você, porque tem isso, né? Na gestação todo mundo paparica a mãe, né? O bebê nasce, cadê a mãe? A mãe não existe mais, só existe o bebê. E as mães precisam ser paparicadas também, porque isso fortalece essa mãe para que ela possa cuidar melhor do seu bebê, diante de um período em que ela vivencia muitas perdas. E essas perdas, eu não vou nem entrar muito no mérito disso, porque eu acho que isso é subjetivo para cada um, mas essas perdas, elas vão desde um biológico, por exemplo, o corpo, perdi meu corpo, o corpo que eu tinha antes. Elas vão para o psicológico, a coisa de o emocional ficar um turbilhão de sentimentos e muitas vezes você não saber o que fazer, você não saber como controlar as coisas. E elas vão também para um cunho social, você muda de papel. Agora você é mãe, você vai ser responsabilizada por uma série de coisas que acontecem. Sabe aquela frase que o Freud falou um dia? Acho que ele foi muito infeliz nessa frase, que ele fala assim que a culpa é da mãe. Não estou aqui criticando o Freud, não, tá, gente? Mas é que a frase eu acho que ela foi muito banalizada, porque hoje tudo a culpa é da mãe, se a gente for pensar. E vamos pensar, e essa mãe? Quem cuida dessa mãe? Para que essa mãe possa cuidar do seu filho e não ser tão responsabilizada assim. Eu não sei se vocês sabem como que uma criança, um bebê, é cuidado dentro das aldeias indígenas, das comunidades, elas são cuidadas por todos. Não existe essa coisa de que é a mãe que cuida. Elas são cuidadas por todos. E daí vem um provérbio africano, que na África tem muito essa ideia de aldeia, de comunidade. E vem um provérbio africano, que era o provérbio que eu queria finalizar aqui, essa reflexão com vocês, que vai falar que para cuidar de uma criança é necessário uma aldeia. Ninguém cuida de um bebê, de uma criança sozinho. E se cuida, a que preço? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando e levando um pouquinho desses conhecimentos aí para vocês. E por último, fazer uma divulgação para vocês, resultado aí, né, do meu trabalho de alguns anos de estudo. É um livro no qual eu fui organizadora, eu sou autora organizadora desse livro, que é o livro Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. Foi escrito por mim e por mais 12 coautoras também, todas psicólogas perinatais. Nós vamos ter temas que são tratados nesse livro: o papel da maternidade na família e na sociedade, o pré-natal psicológico, que é uma outra temática que é super importante e está sendo muito disseminada. A gente está tentando levar para quem precisa isso no sentido de prevenir adoecimentos mentais maternos, romantização da maternidade, infertilidade, alterações inesperadas na gestação, quando a mulher, o casal recebem diagnósticos inesperados na gestação, o momento do parto, violência obstétrica, desfechos não esperados, para falar então sobre luto perinatal, quando o luto perinatal chega na família, o que fazer, como abordar essa família e também como acolher, como nós, como profissionais, podemos acolher e como quem vive também pode se acolher dentro desse processo de luto. Puerpério, luto no puerpério, amamentação, a clínica de bebês, desmame gentil e o sono do bebê.
Todos são temas que estão contidos neste livro aqui, que se chama Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. Foi organizado por mim. E para você adquirir qualquer um deles, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou ter maior prazer em enviá-los para você.